Olá, aventureiros! Hoje vamos nos aprofundar na admirável e complexa história da maldição da Cidade dos Sonhos. Antes disso, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para que não percam nenhuma das nossas emocionantes aventuras. Preparem-se para uma narrativa que desafiará a sua imaginação e compreensão do tempo e da realidade. Uma jornada que irá explorar não apenas mitos e lendas, mas as profundas verdades que eles revelem sobre a natureza humana. Localizada no reino de Eudória, cercada por imponentes montanhas e florestas exuberantes, existe uma cidade que capta a essência dos sonhos e realidades, a Cidade dos Sonhos, ou Nitéria. Frequentemente idealizada como um lugar onde a beleza e a magia fluem sem restrições, na verdade, este é um espaço onde o encantamento é também a fonte de grande angústia. Sob a sua superfície mágica existe um segredo sombrio, uma maldição que transforma o tempo em uma trilha tortuosa e perigosa. Esse é um destino que não apenas afeta os residentes, mas também todos aqueles que ousam pisar em suas terras. Imaginem uma cidade onde o tempo não flui como se espera. Na Cidade dos Sonhos, o fluxo temporal é tão volúvel quanto os próprios sonhos de seus habitantes. Os residentes, especialmente aqueles que ainda possuem uma memória vívida do que é envelhecer, são engolidos por este fenômeno interminável. O desvio da continuidade temporal gera uma sensação de desorientação que se instala nas mentes de todos, fazendo com que muitos se percam entre o que é real e o que é ilusório. A origem dessa maldição é frequentemente atribuída a um antigo pacto firmado por um grupo de magos que, na busca de preservar a beleza eterna da cidade, decidiram manipular o tecido do tempo. Contudo, essa tentativa de eternidade rapidamente se transformou em uma armadilha mortal que aprisionou todos sob suas garras. Esses magos, em suas ambições, não consideraram as consequências de suas ações. Eles quebraram as leis que governam não apenas a magia, mas a própria natureza do tempo. Para decifrar a gravidade dessa maldição, precisamos explorar um objeto mágico conhecido como Mê-Coração do Tempo. Este artefato, que antes regulava a passagem temporal, foi danificado quando os magos romperam o selo que o protegia. O resultado foi catastrófico. O tempo na cidade começou a se comportar de maneira errática. Horas se tornaram dias, e dias se tornaram meses. O Coração do Tempo, em sua desordem, criou um limbo temporal. Um espaço onde o presente se torna uma ilusão e o futuro, uma inacessível miragem. Como isso afeta os nossos intrépidos aventureiros? Mesmo parecendo um lugar encantador, a cidade oculta desafios mortais. Aqueles que se atrevem a desvendar seus mistérios frequentemente se veem presos em ciclos temporais, revivendo os mesmos momentos repetidamente. Em certos casos, podem até se encontrar com versões distorcidas de si mesmo. Essas manifestações, alimentadas pelo desespero e pela maldição, frequentemente aparecem sob a forma de sombras, forçando os intrusos a enfrentar não apenas suas fraquezas, mas também os demônios que a maldição invocou. Os relatos épicos dos poucos que conseguiram escapar de Nitéria revelam a existência de criaturas que habitam esses reinos fragmentados do tempo. Desde elementais de épocas esquecidas até espectros de heróis olvidados e vampiros que, seduzidos pela imortalidade, vagam entre os ecos de um passado distante. Essa variedade de seres torna a busca por respostas não apenas perigosa, mas também repleta de encontros fascinantes, fornecendo um contexto rico e dinâmico para a narrativa. Cada criatura representa uma faceta dos sonhos e pesadelos que permeiam a cidade, formando um espelho para os habitantes e suas esperanças. Além dos perigos físicos, os monstros que habitam a Cidade dos Sonhos simbolizam as dúvidas e arrependimentos que afligem todos aqueles que ousaram entrar. Cada herói, em sua busca para desvendar o mistério por trás da maldição, deve enfrentar, portanto, não apenas os desafios do mundo exterior, mas a batalha interna contra seus próprios fantasmas. Essa intrincada dinâmica entre o herói e seus demônios pessoais intensifica a narrativa de Nitéria, tornando-a cativante e rica em nuances. Aqui, o entendimento de que o maior desafio pode ser o que carregamos dentro de nós se torna essencial. Nos próximos segmentos, vamos explorar táticas e estratégias que os personagens podem usar para navegar por esse plano de existência distorcido. Como enfrentar os desafios apresentados por essa cidade maldita, onde até mesmo os tempos e lugares familiares se mostram estranhos. Também abordaremos as decisões morais que influenciam não apenas as jornadas pessoais dos aventureiros, mas a narrativa como um todo. E lembrem-se, nessa jornada,
Os sonhos têm o potencial de se transformar em pesadelos que desafiam a própria percepção da realidade e a compreensão do que realmente significa ser livre. Nyteria, a cidade dos sonhos, foi estabelecida por civilizações antigas, determinadas a criar um ambiente de maravilhas e magia. Construída sobre um solo sagrado, a cidade conferia aos seus habitantes habilidades extraordinárias ligadas ao controle da própria realidade por meio dos sonhos. Historicamente, a cultura dessa sociedade era rica e diversificada, com festivais vibrantes celebrando os elementos, onde música e arte transcenderam a imaginação comum. Estes eventos eram não apenas um marco social, mas também uma maneira de os cidadãos exprimirem suas esperanças e sonhos mais profundos, formando laços comunitários que alimentavam a resiliência e a criatividade. Entretanto, essa harmonia sofre uma reviravolta trágica com a maldição que permeia a metrópole. A origem da maldição é envolta em mistério, divulgada em murmúrios e lendas urbanas que ecoam através dos séculos. Muitos afirmam que começou com um grupo de mestres da magia, que, em uma busca egoísta por poder e domínio, tentaram manipular o tempo e, em um ato imprudente, causaram a prisão das almas dos sonhadores. A ambição dos magos não apenas corrompeu a essência da cidade, mas também lançou uma sombra sobre o futuro de sua população. Gradualmente, os cidadãos começaram a observar uma transformação terrível. Seus sonhos, antes vívidos e plenos, tornaram-se um frio labirinto de angústia e desespero. Os relatos contaram que os habitantes passaram a experienciar sonhos lúgubres que, longe de inspirar, luz a criar, os aprisionavam em ciclos de tormento. Sonhos que costumavam inspirar os habitantes a criar obras-primas se tornaram pesadelos que os impediam de descansar. Essa degeneração dos sonhos se intensificou ao longo do tempo, resultando em alucinações e confusões entre as interações nos sonhos e a vida cotidiana, levando à perda gradual do controle e da sanidade. Neste cenário distorcido, a própria cidade se transforma em um labirinto ilusório, onde o tempo flui de maneira imprevisível. Os faróis de vidro colorido, que antes ofereciam orientação aos viajantes, agora projetam sombras que isolam os indivíduos em seus próprios pesadelos, lançando uma atmosfera de desespero sobre os habitantes. O caos que reina na cidadela faz com que a exploração de Nyteria se torne uma tarefa imensamente arriscada e repleta de incertezas, um verdadeiro campo de batalha entre a esperança e o desespero. Aqueles aventureiros que ousam desvendar os mistérios da cidade enfrentam portais temporais que os transportam para diferentes épocas de suas próprias vidas, tornando a jornada profundamente pessoal e emocional. Um ladino pode se ver confrontando sua infância, perdida entre ilusões, enquanto uma guerreira é forçada a reviver a batalha feroz de seus ancestrais. Nesta habilidade inata da cidade em distorcer a percepção temporal, os aventureiros devem lidar com a confusão gerada e aprender a navegar por estes momentos, levando muitos a deslizar em direção à insanidade, angustiados por não saber a natureza real do espaço em que estão. Um grupo de corajosos aventureiros, impulsionados pela curiosidade e pela bravura, decidiu unir suas forças na busca pela verdade que se esconde por trás da maldição de Nyteria. Nesse grupo, destacava-se um bardo chamado Lorian, um contador de histórias que usava suas palavras como arma e seu carisma como escudo. Ele acreditava que havia descoberto a chave para libertar a cidade, uma relíquia lendária conhecida como a Mirrosa do Tempo. Sussurros nas tavernas e ecos entre os sábios indicavam que esse objeto possuía o poder de restaurar o fluxo natural das horas, estando protegido em um templo oculto nas profundezas da própria cidade. Lorian não apenas se via como um bardo, mas como um herói que poderia redefinir os contos que cercavam a história de Nyteria. Sua habilidade de contar histórias poderia inspirar esperança nos corações dos cidadãos desiludidos e dar vida a lembranças apagadas de tempos mais felizes. A Rosa do Tempo, portanto, não era meramente um artefato. Era um símbolo da luta coletiva do povo contra a maldição e de sua determinação em recuperar o que havia sido perdido. Esse objeto mágico representava a oportunidade de realizar não apenas uma busca pela verdade, mas um anseio profundo de reconectar o presente ao passado glorioso da cidade. As lendas afiam as esperanças dos aventureiros, afirmando que somente aqueles com um coração puro e coragem inabalável podem alcançar, lá,
visto que as sombras da cidade testam a determinação dos viajantes em cada passo da jornada. Em tal contexto, a busca pela Rosa do Tempo se torna uma metáfora para a luta interna de cada personagem, trazendo à tona questões sobre a verdadeira coragem e o que significa lutar por um futuro melhor. O papel de cada personagem se entrelaça com a narrativa de uma forma rica, onde suas ações e decisões têm peso, e cada encontro traz novos entendimentos e desafios morais. À medida que diversas facções lutam contra as trevas que assombram Naiteria, a competição pela Rosa se intensifica. Um grupo a busca visando restaurar a cidade, acreditando que a Rosa trará de volta a paz e a normalidade, enquanto o outro, corrompido por ambições sombrias, deseja usá-la para controlar os sonhos em benefício próprio. Essa luta pelo poder cria um ambiente de motivações conflitantes entre os variados personagens, onde lealdades são testadas e cada decisão carrega implicações morais complexas. O que é mais valioso? O bem da coletividade ou os desejos pessoais de um grupo? Essas tensões geram diálogos profundos e reflexões sobre o que significa verdadeiramente ser um herói. As batalhas que surgem entre os buscadores da Rosa não são apenas lutas físicas, elas ecoam ao longo da história de Naiteria, ressaltando o conflito entre aqueles que desejam libertar a cidade e aqueles que ambicionam dominá-la. As decisões de cada personagem nas lutas revelam as nuances das interações humanas e o impacto das escolhas feitas ao longo do tempo. Alguns personagens se desviam do caminho da virtude, enquanto outros se erguem como verdadeiros heróis, um microcosmo da batalha mais ampla entre luz e escuridão. A luta pela Rosa do Tempo se transforma em uma narrativa rica de moralidade e emoção, onde até os corações mais puros podem ser tentados a sucumbir ao poder que um artefato mágico pode oferecer. Em um mundo onde o tempo se torna um recurso escasso e fugídio, cada movimento se transforma em um ato de coragem e astúcia, moldando não apenas o destino da cidade, mas também o futuro de seus habitantes. A busca pela Rosa se torna um símbolo do desejo humano por liberdade, uma resistência contra a opressão do tempo e um amor pela beleza que um dia, acreditamos, existirá novamente na cidade. Essa dualidade entre esperança e desespero, entre o bem e o mal, permeia toda a narrativa e convida os aventureiros a refletirem sobre suas próprias motivações e o que estão dispostos a sacrificar para alcançar seus sonhos. Conforme a maldição da Cidade dos Sonhos se intensifica, seus habitantes notam um fenômeno alarmante. Os dias passam gradualmente mais devagar, enquanto as noites se estendem indefinidamente, preenchendo o ar com uma sensação opressiva de desesperança. Essa dissonância temporal não afeta apenas as atividades diárias, mas também impacta profundamente a psique coletiva da população. Além da já mencionada confusão entre sonhos e realidade, aumentam os relatos de delírios e visões, onde cidadãos enfrentam angústias profundas e traumas de suas existências, revelando um ciclo vicioso de sofrimento e desespero que parece não ter fim. Neste cenário caótico, diversos heróis, atraídos pela lenda e pelo intrigante mistério que envolve a cidade, buscam a verdadeira origem da maldição. Um dos protagonistas é Arik, um mago recluso, cujos talentos na manipulação temporal são bem conhecidos entre os estudiosos. Com um conhecimento profundo sobre a história da cidade e suas falhas, Arik se torna um guia crucial para o grupo. Durante suas investigações, Arik descobre que a raiz da maldição reside em um artefato antigo conhecido como o Relógio do Destino, guardado nas profundezas da Torre do Tempo. Antes de se tornar uma arma de opressão devastadora, acreditava-se que este artefato possuía o poder de distorcer o fluxo do tempo e era um símbolo de esperança e proteção para os habitantes de Naiteria. Os estudos de Arik o levaram a entender que o Relógio do Destino não era apenas um mero instrumento. Ele carregava uma história impregnada de glórias e tragédias. Antes de ser corrompido, muitos acreditavam que o relógio poderia ser usado para preservar momentos felizes, permitindo que os habitantes de Naiteria revivessem aqueles dias dourados quando a cidade era um paraíso de tranquilidade e beleza. Com este olhar profundo sobre a história do artefato, Arik percebeu que era essencial não apenas destruí-lo, mas também entender suas origens para garantir que nunca mais esse tipo de poder caia em mãos irresponsáveis.
A trama se complica à medida que os heróis percebem que o relógio do destino não é apenas um objeto a ser destruído, mas uma parte fundamental da identidade de Naiteria, o que significa libertá-la da maldição. O que aconteceria com os sonhos que foram moldados pelo tempo manipulado? Essa complexidade adiciona uma camada emocional à jornada, onde cada personagem deve confrontar suas próprias crenças sobre o que é liberdade e o que vale a pena lutar. O histórico do relógio do destino se torna um fio ancestral, unindo tanto a glória quanto a ruína da cidade, e revela o quanto o poder pode corromper até as melhores intenções. Ao longo do tempo, os místicos que estudaram o artefato tornaram-se obcecados por seu poder, andaram pelos extremos da moralidade e, em última análise, causaram a desgraça da cidade. Assim, a luta de Arik se transforma em uma busca não apenas para restaurar o fluxo do tempo, mas para entender o verdadeiro significado de responsabilidade e as consequências de nossas ações. As aventuras que os grupos de heróis vivem em sua jornada até a torre são repletas de perigos e reviravoltas inesperadas. Para chegar até lá, eles devem atravessar florestas etéreas, onde espaço e tempo se comportam de maneira peculiar e provocativa. O desafio dessas florestas é um teste constante às habilidades e à sanidade do grupo. Nesse meio surreal, o que parece ser um simples caminho pode facilmente se tornar um emaranhado de ilusões e desafios, onde os intrusos precisam de uma habilidade extraordinária para não se perderem em um ciclo interminável de desorientação. Essas florestas são povoadas por vestígios de habitantes que foram consumidos pela maldição, criando um ambiente assombroso. No percurso, os aventureiros enfrentam criaturas aterradoras, como os Velhos de Crono, seres ancestrais que se alimentam da desesperança e do tempo das almas perdidas. Esses encontros intensos não apenas desenvolvem as habilidades de combate dos personagens, mas também oferecem oportunidades para que evoluam e se fortaleçam emocionalmente. Durante esses confrontos, o trabalho em equipe e a confiança entre os membros do grupo são testados como nunca antes. Através das dificuldades, eles aprendem a cooperar e a utilizar suas habilidades de forma tática, transformando-se em aliados inigualáveis, capazes de enfrentar até mesmo as mais escuras criaturas da noite sem perder a esperança. A superação dessas criaturas serve como um símbolo no arco de desenvolvimento dos heróis, que passam a compreender que a força bruta não é a única solução para os desafios que se apresentam. Existem muitas maneiras de enfrentar a adversidade, e, frequentemente, as soluções mais eficazes vêm da união e da inteligência. Através do diálogo e do planejamento estratégico, eles se tornam não apenas lutadores, mas também pensadores que questionam as razões por trás de cada movimento na dança do tempo e da realidade. Neste contexto, uma importante etapa da jornada é a Encruzilhada das Memórias, um local que testa a força e a determinação dos heróis. Aqui, no limiar entre o passado e o presente, cada personagem deve enfrentar suas próprias memórias e arrependimentos, uma tarefa aterrorizante que pode ter consequências irreversíveis. Cada decisão deverá ser tomada com cautela, pois essas escolhas não moldarão apenas seus destinos individuais, mas também o destino coletivo do grupo. Neste espaço paradoxal, onde memórias e anseios se entrelaçam, cada aventura se transforma em uma batalha psicológica e emocional, onde medos e arrependimentos tomam forma visível, desafiando o espírito dos viajantes. Esses desafios intensificam a complexidade do enredo, fazendo com que os jogadores precisem refletir sobre questões de identidade e arrependimento enquanto encaramos as sombras do nosso próprio passado. Essas influências sobre a narrativa ressaltam a importância das escolhas morais e ações conscientes, que são elementos fundamentais em uma narrativa envolvente. Assim, os jogadores não apenas assistem às batalhas e conflitos. Eles são chamados a participar ativamente da história, refletindo sobre suas próprias decisões e as consequências que elas acarretam. Este envolvimento transforma a narrativa em uma experiência mais rica e significativa, onde cada ação possui o potencial de alterar o curso da história e o futuro de Naiteria. Esse elemento interativo faz com que os espectadores sintam que suas escolhas são valiosas e que têm um papel a desempenhar em moldar os eventos.
Esses desafios complexos e a crescente turbulência no enredo culminam em uma batalha épica dentro da Torre do Tempo. O clímax da história não apenas coloca à prova as habilidades dos heróis, mas também traz à tona questões profundas sobre determinação e moralidade. Devendo se deparar com o relógio do destino, Arik percebe que, para destruir esta arma do sofrimento, precisa sacrificar sua própria habilidade de controlar o tempo, exatamente para devolver a harmonia à cidade. Aqui, a responsabilidade se torna um tema central, com Arik enfrentando a decisão angustiante referente a sacrificar suas próprias capacidades. O tema do auto-sacrifício emerge como uma poderosa mensagem ao longo de narrativas de RPG, levando os personagens e o público a refletir sobre a verdadeira essência do heroísmo. Assim, a batalha na Torre do Tempo se transforma em não apenas um embate físico, mas também um confronto emocional e ético, convidando o espectador a questionar a verdadeira natureza do heroísmo e a real importância de lutar por um futuro melhor. As decisões de Arik ressaltam o dilema que constitui a essência da coragem, a disposição de abrir mão de algo valioso em prol do bem maior. A batalha final na Torre do Tempo torna-se um marco não somente para os personagens, mas para a rica tapeçaria de histórias que Naiteria partilha com gerações futuras. Ao final da intensa batalha, o relógio do destino é destruído, e com isso, os efeitos da maldição começam a se dissipar como a neblina ao amanhecer. O céu, que antes estava permanentemente coberto por nuvens sombrias, clareia, permitindo que a luz do sol retorne à cidade dos sonhos, trazendo uma nova esperança ao povo de Naiteria. Aqui, a interação entre magia, natureza e o espírito indomável dos habitantes se torna evidente. Flores florescem em um espetáculo colorido e vibrante, e a vida retorna aos edifícios outrora sombrios, que agora irradiam luz e alegria. As cores vivas da cidade irão lembrar seus habitantes do que é a verdadeira beleza da vida, longe das sombras que antes a cobriam, quando cada flor representa uma esperança restaurada e cada canto uma canção de liberdade. Essa transformação não é instantânea, é um processo gradativo que reflete a resiliência da população. Os habitantes começam a se reunir nas praças, compartilhando histórias sobre a superação, renovando os laços que foram desgastados pela maldição. As crianças, que antes andavam com olhares receosos, encontram novos motivos para sorrir e brincar novamente, tornando-se o símbolo de um futuro promissor. No entanto, as consequências das escolhas feitas durante essa jornada são profundas e palpáveis. Certos personagens adquirem habilidades renovadas e transformações inesperadas em suas personalidades, enquanto outros são irremediavelmente mudados pelas experiências que enfrentaram. Com a cidade agora restaurada a um estado de equilíbrio, os heróis tornam-se parte de uma nova lenda que se forja ali. Seus nomes ecoam entre os habitantes como aqueles que devolveram a esperança e a vida a um lugar que estava à beira do abismo. Aqui, cada personagem deve confrontar o que a nova realidade da cidade significa para eles. O bardo Lórien, por exemplo, não apenas se vê como contador de histórias, mas como um verdadeiro agente da mudança. Ele agora usa sua influência para unir os cidadãos, inspirando composições que celebram a vitória e os desafios superados, recordando a importância da união em tempos difíceis. Isso leva a uma nova era em Naiteria, onde a arte e a criatividade se tornam ferramentas poderosas para a recuperação e reconstrução da sociedade. Contudo, os laços entre os aventureiros são testados, à medida que cada um reflete sobre o que perdeu e o que ganhou durante a jornada. Eles devem enfrentar as implicações emocionais de suas experiências, o que traz à tona dilemas sobre a natureza de suas relações e os sacrifícios que fizeram uns pelos outros. As batalhas que enfrentaram não só desafiaram suas forças externas, mas também expuseram as fragilidades de suas almas. Agora, em um ambiente de renascimento, cada um deve decidir o que significa realmente seguir em frente. As interações entre os personagens se tornam cada vez mais ricas e complexas, à medida que eles compartilham suas experiências e se abrem sobre suas vulnerabilidades. Momentos de reflexão sobre suas jornadas individuais e coletivas propiciam a construção de um novo crescimento emocional,
A adversidade, como um teste à força da amizade, retoma o centro da narrativa. Cada personagem agora deve lidar com seus próprios sentimentos de culpa, tristeza e alegria pela nova chance que lhes foi dada. Isso leva a diálogos profundos e momentos de introspecção, onde eles têm a oportunidade de reconciliar seus passados e solidificar laços que terão repercussões na cidade em seus novos dias. Com o avanço do tempo, novas eras se aproximam, e a narrativa se expande em futuras aventuras, onde os impactos de suas escolhas continuam a moldar não apenas o destino da cidade, mas também os laços criados entre eles. Esta evolução nas relações entre os personagens enfatiza a natureza dinâmica das histórias de RPG, onde o passado influencia o presente de maneira significativa, moldando as personalidades e destinos de cada personagem, além de fornecer uma rica tapeçaria de experiências compartilhadas que sustentam o futuro. Entretanto, sempre paira a dúvida: será que realmente eliminaram a maldição? Ou isso não foi mais do que uma trégua temporária? Essa tensão fornece um rico terreno de exploração para narrativas futuras, colocando em jogo os perigos de um mundo onde o tempo pode ser tanto aliado quanto inimigo. A fragilidade da felicidade e a possibilidade do mal ressurgir das sombras permanecem temas recorrentes, instigando perguntas sobre a responsabilidade que todos carregamos. O contínuo desafio dos tempos se mostra não só como um simples pilar da história, mas como uma constante luta pela identidade e pela verdade de cada um. Esta narrativa não é apenas um conto de aventura. Ela representa um exame profundo sobre a natureza do tempo, das escolhas que fazemos e o fardo que elas trazem. Através das viradas inesperadas da trama e dos desafios morais enfrentados, questões sobre a responsabilidade de nossas ações se tornam um pano de fundo presente em cada interação e decisão. As amizades forjadas sob a pressão implacável do tempo, as decisões difíceis que moldam o que estamos dispostos a defender, e uma reflexão sobre o sacrifício necessário para alcançar o verdadeiro heroísmo ressoam de forma poderosa e profunda. Ao elaborar este enredo cheio de complexidades e motivações, criamos um fio narrativo que encoraja a participação ativa dos jogadores e espectadores. Isso intensifica a emoção das batalhas, ao mesmo tempo que instiga debates valiosos sobre moralidade e escolha, tornando o RPG uma plataforma rica para narrativas fascinantes. Agora que a prisão da maldição foi quebrada e a Cidade dos Sonhos renasce, preparem-se para as novas aventuras que estão prestes a surgir no vasto universo de lendas e rolagens, onde cada passo pode ser radicalmente diferente e onde o verdadeiro heroísmo é uma jornada tanto exterior quanto interior.